Bom, galera, iniciando aqui a parte teórica do workshop desenvolvendo um API REST usando Spring Boot. Meu nome é Thiago e eu vou primeiro me apresentar. Então, quem sou eu? Eu sou graduando no 10º semestre de Engenharia de Computação na UFC e eu fui monitor das disciplinas de Introdução à Programação e Métodos Numéricos para Engenharia de Energias e Meio Ambiente, né? Minha orientadora foi a professora Gisele. E durante agora 2020 eu participei do Bootcamp de Aceleração Java da Codenation, que na verdade há alguns meses atrás foi comprada e hoje na verdade a Trib comprou a Codenation, então naquela época o Bootcamp inteiro era de graça e hoje a Trib está meio que cobrando para vocês participarem do Bootcamp e está mais focado em JavaScript. Na época a Codenation ela fornecia bootcamps tanto de Java quanto de Python, de Data Science, enfim. Bom, a finalidade do workshop o principal intuito do workshop, na verdade, é apresentar um pedaço do ecossistema Spring e mostrar de forma prática o processo de como é desenvolver uma API simples. Nesse caso aqui, eu não vou desenvolver a parte de autorização e a parte de autenticação, apesar de dentro do ecossistema Spring eu já possuir frameworks para tratar desse problema, como o Spring Security, eu não pretendo desenvolver essa parte da aplicação. E aqui são algumas ferramentas que a gente vai utilizar, como o Docker, o Maven, o PostgreSQL, que é o banco de dados, o IntelliJ. O Eclipse, na verdade, fica sugerido aqui, porque o IntelliJ ele consome bastante memória, então você pode usar como alternativa o Eclipse. O Insomnia a gente vai usar para fazer alguns testes e está planejado que a gente vai fazer o deploy do back-end dentro de uma instância da Amazon EC2, lá na nuvem da Amazon, né, na AWS. E aí eu vou fazer uma pequena revisão sobre alguns conceitos que vão ser necessários para a gente desenvolver o projeto. A primeira e a mais fácil, na verdade, é a arquitetura cliente-servidor básica, que eu acho que todo mundo que já fez rede já tem essa noção de que existe um serviço, que é o serviço cliente, e tem o serviço servidor. A função do serviço cliente, que geralmente é implementado por browsers, por, sei lá, o Mozilla, o Firefox, ou pode ser seu próprio telefone como um aplicativo, né, feito em React Native, em Flutter, sei lá, no Kotlin, enfim. Ele requisita dados, ele faz algum tipo de pedido ao processo servidor. Então, é responsabilidade do processo servidor atender os pedidos do processo cliente. E aqui no nosso caso, a gente não vai implementar o cliente, a gente vai utilizar o cliente sendo o Insomnia, mas vocês podem usar o Postman, por exemplo, também, que é um cliente HTTP. E o que a gente vai implementar é a parte de servidor, que no caso vai ser a API que vai ser responsável por responder o nosso cliente. E aí, para fazer a comunicação entre cliente e servidor, a gente vai utilizar o protocolo HTTP. E o protocolo HTTP, ele possui métodos que tem semântica, por exemplo. Existe o método POST, e ele necessariamente descreve que a gente vai criar um recurso em algum lugar. Por exemplo, a gente vai fazer um POST request. Quando a gente diz que o cliente vai fazer um POST request para o servidor, significa que o cliente está solicitando que seja criado um recurso no servidor. Quando ele faz um PUT, significa que o requisito é que ele vai fazer algum tipo de atualização de um recurso específico que existe no servidor. Quando a gente faz um GET, a gente está solicitando ao servidor, o cliente está solicitando ao servidor algum tipo de recurso. Pode ser uma lista de nomes, pode ser um dado específico, você pode utilizar às vezes só para checar se aquele recurso existe no servidor. E aí a gente tem o método delete, que é quando você planeja remover um recurso do servidor ou tornar o recurso inválido, por exemplo. E aí esses são os 4 métodos mais básicos. A gente também tem outros métodos, como o método patch, que ele é um pouco similar ao put, só que o put ele faz a atualização completa do recurso, né? Já o patch você faz a atualização parcial de um recurso. Às vezes você não quer trocar todos os dados do recurso. Por exemplo, se o recurso é um filme, eu não quero trocar e o recurso ele possui nome, ano de lançamento e coisas do gênero.
Quando você faz um put, você atualiza todos os campos do recurso. Quando você faz um patch, às vezes eu quero atualizar só o nome, às vezes eu quero atualizar só o ano de lançamento. Então, existe meio que essa semântica, existe um conceito, existe uma funcionalidade específica para os métodos, que nem toda aplicação ela segue, mas o que seria o ideal seria que você trabalhasse em cima dos métodos HTTP. E de revisão que a gente precisa saber é como funciona o HTTP. Então a gente precisa ter em mente que a gente vai ter também a arquitetura cliente-servidor e que a gente vai trabalhar em cima dos métodos. Então a gente vai implementar um post, vai implementar uma rota que vai receber uma requisição do tipo post, vai implementar uma rota que vai receber uma requisição do tipo put, do tipo get. Acho que a gente vai implementar duas rotas que vão receber que vão estar associadas ao método HTTP GET, que vai ser um GET all. Então eu vou buscar todos os recursos que eu quiser no banco, e às vezes eu vou querer buscar só um recurso específico, então eu vou ter que identificar o recurso. Bom, agora falando do ecossistema Spring, que é o que a gente vai utilizar para desenvolver a API, que na verdade a gente vai utilizar um framework do ecossistema Spring, porque o ecossistema Spring ele é um ecossistema enorme. Então a gente, como eu falei aqui, como está nos slides, ele tem milhares de frameworks. Eu exagerei bastante, mas ele possui muitos frameworks, muita coisa implementada que facilita muito o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação. Por exemplo, a gente tem o Spring Web MVC para trabalhar com projetos web que sigam parcialmente, na verdade, inicialmente ele seguia a arquitetura MVC, Model View Control, mas aí a gente pode utilizar hoje o Spring MVC para trabalhar com arquitetura mais baseada no REST. Então a gente tira fora a parte de view, assim, de certa forma a gente não retorna mais HTML, a gente retorna dados estruturados, a gente não retorna mais templates e coisas do gênero. E existem vários outros frameworks dentro do ecossistema Spring. Por exemplo, existe o Spring Cloud, que é um framework enorme. Então, dentro do Spring Cloud, a gente tem muita coisa já implementada para trabalhar, por exemplo, com a arquitetura de microserviços. A gente tem dentro do Spring Cloud, a gente tem uma stack inteira implementada pela Netflix para a arquitetura de microserviços. Então, dentro do Spring Cloud, a gente tem, por exemplo, clientes HTTP para fazer requisições entre serviços da arquitetura. A gente tem serviços de descoberta, a gente tem API Gateway. Então, dentro do Spring Cloud, por exemplo, a gente já tem muitos frameworks. Dentro do ecossistema Spring, a gente tem muitos frameworks. Na verdade, a gente tem realmente uma quantidade absurda de frameworks aqui. A gente pode, por exemplo, outra coisa, a gente pode usar o Spring MQP quando você quer fazer uma comunicação usando o protocolo MQP, que é o protocolo base do RabbitMQ, que é um sistema de mensageria. A gente tem o Spring Data, que é um framework assim, maior, ele é mais genérico. Então a gente, por exemplo, existem ramificações. A gente pode usar, por exemplo, o Spring Data JPA, caso a gente queira usar bancos relacionais. Se eu quiser utilizar, por exemplo, o MongoDB, eu tenho o Spring Data MongoDB. Então a gente tem essas variações. A gente tem, por exemplo, dentro também o Spring Batch, quando a gente quer fazer jobs, a gente quer fazer processamento de tarefas, que geralmente são pesadas, processamento de dados, assim, de chegar, como é que eu posso dizer, chegar a blocos de dados, e a gente tem que operar em cima dos blocos, por exemplo. Então a gente pode usar o Spring Batch, a gente pode agendar tarefas para processar esse tipo de dados. A gente tem o Spring Security, que a gente está aqui do lado esquerdo. Então ele já tem muita coisa relacionada à autenticação e autenticação e autorização. Então com ele a gente pode fazer aquela parte toda de barrar rotas usando o JWT, por exemplo. Então esses aqui são alguns frameworks que a gente tem dentro do ecossistema Spring. A gente tem o Spring Boot, que é um framework que desde o lançamento assim deu um boom na parte do Java desenvolvimento, porque ele soluciona um problema que era muito chato de desenvolver com Java. Tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha que configurar XML, tinha que escrever XML. Isso é muito chato. A gente
perdia mais tempo escrevendo XML, configurando o servidor de aplicação do que realmente trabalhando na aplicação, escrevendo regras de negócio. Então o Spring Boot ele veio para facilitar, então ele trabalha em cima de pré-configurações. Então toda vez que você adiciona um framework é como se você na verdade adiciona uma versão starter do framework que é pré-configurada para você utilizar, então para você não perder tempo escrevendo XML. E aí, à medida que você for necessitando de fazer algum tipo de alteração na configuração inicial do framework, por exemplo, no Spring Data, muitas vezes você consegue fazer utilizando annotations ou fazendo algumas modificações pequenas, como escrevendo, por exemplo, Spring Data, spring.datasource.rl. Eu já consigo definir exatamente onde está rodando o banco da gente. Então a gente consegue fazer, a gente já vem com um ecossistema praticamente todo configurado utilizando o Spring Boot, e à medida que a gente for necessitando, a gente consegue fazer essas modificações de forma mais fácil. Bom, os frameworks que a gente vai usar para desenvolver a API, a gente vai usar o Spring Boot para automatizar essa parte de configuração dos outros frameworks. Então a gente basicamente não vai ter muito trabalho, a gente não vai perder tempo configurando o servidor de aplicação, escrevendo XML, então o Spring Boot vai automatizar essa parte. A parte de persistência de dados a gente vai usar o Spring Data JPA, que ele a gente vai facilitar muito quando vocês vão ver que vai facilitar muito quando a gente estiver trabalhando com banco. Ele já implementa, por exemplo, a maioria dos métodos, assim, ele já te dá um CRUD básico de dados, então ele já te entrega pronto. Métodos como buscar todas as instâncias de tal tabela, buscar por ID, buscar por nome, deletar, salvar, dar update, salvar uma lista inteira, por exemplo, que geralmente talvez para quem vende um negócio mais que você precisa codar mais. Por exemplo, você teria que percorrer uma lista e sair salvando cada. No Spring Data JPL ele já te dá um método que, se você passar a lista, ele resolve a forma dele de como ele vai salvar a lista de forma sequencial, paralela, enfim. O Spring MVC, que a gente vai utilizar para construir a parte web da aplicação, a parte de rotas, de todo o tratamento. E aí, vou comentar um pouco sobre o projeto e a organização. Isso aqui são as rotas básicas da API que a gente vai fazer. A gente vai desenvolver uma API para gerenciar filmes. Então a gente vai ter, por exemplo, a rota GET de API/v1 filmes. Então a gente vai conseguir, se um cliente, por exemplo, Insomnia, fizer uma requisição a essa rota, ele vai retornar, nossa API vai buscar todos os filmes do banco e vai retornar para o cliente. Aí, na verdade, a gente vai depois modificar um pouco para a gente não ter essa quantidade massiva de dados trafegando na rede. Então a gente não vai buscar essencialmente todos os filmes. A gente vai fazer paginação nessa rota em específico. O cliente vai poder dizer, por exemplo, que ele só quer 10, apesar de ter 100 recursos por exemplo, 100 filmes do banco de dados. Talvez ele só queira 10, então ele vai conseguir especificar que ele só quer 10. Talvez ele queira paginar que esses 100 recursos em 10 páginas de 10, e aí ele percorrendo as páginas na medida que for possível. Às vezes ele pode querer, por exemplo, só a última página, então talvez ele queira os últimos filmes, né, os 10 últimos filmes. E aí a gente vai implementar a paginação. A gente também vai implementar uma rota mais simples, que é simplesmente buscar um filme por ID, que é a segunda rota. A gente vai implementar a rota de criar um filme, uma rota de editar um dado de filme e uma rota de remover o filme. Então é uma API bem simples, só para a gente pegar o feeling de como é desenvolver uma API usando frameworks do Spring. Essa aqui vai ser a nossa tabela. A gente vai usar só uma tabela bem simples, como eu falei, que nossa tabela filmes vai consistir basicamente no ID, que é a chave primária, o nome do filme, o diretor do filme, o ano de lançamento, o gênero e a nota do IMDb do filme. Então, nesse caso aí, Creed está com a nota máxima. E aí, sobre a organização, quando a gente começa a desenvolver com o Spring,
ele tem bastante essa parte de organização que meio que influencia você a separar por responsabilidade. Por exemplo, na nossa aplicação a gente vai ter uma pasta lá onde a gente vai salvar controle. Aquela classe vai ser estritamente responsável por mapear requisições do cliente, fazer essa parte de conversão do que vem do cliente, transformar no objeto, e aí a requisição, a responsabilidade de fazer essa exposição de contato direto com o cliente vai ser a parte de controle. A parte de regra de negócio é implementado toda na parte de service, que é onde a gente tem, por exemplo, validação de se aquele dado está correto, se a gente pode realmente cadastrar esse dado, se esse dado não existe no banco, a gente retorna uma mensagem dizendo, a gente retorna uma mensagem para o controller responder ao cliente que não existe, por exemplo, aquele recurso no nosso servidor. E aí, a parte de repository é a parte que faz acesso direto ao banco de dados. Então, ele que faz toda a parte de manipulação de banco de dados, faz, por exemplo, um select, asterisco, então vai lá e busca todas as instâncias daquela tabela, todos os dados salvos na tabela. E aí, pelas setinhas, a gente meio que entende um fluxo da requisição. O controle ele recebe diretamente a requisição do cliente, ele repassa para o service implementa algum tipo de regra de negócio baseada com os dados que ele obtém do repository, entendeu? O service ele usa o repository para consultar coisas ao banco, então o service implementa a parte de regra de negócio e dependendo do resultado ele responde para o controller. E agora a gente vai codar, então eu vou mostrar agora a parte prática do projeto e esses são os meus contatos para no final do workshop.